Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus, porque maior é aquele que guerreia por mim e por você, amém? Bom, meus amores, eu vou estar iniciando aqui mais um vídeo, vou estar aqui. Também quero mostrar para vocês uma grande conquista, né? Uma comprinha que eu fiz, como vocês podem ver ali, um vaso de planta, meus amores. Eu comprei esse vaso. E eu tô pensando em colocar aquela planta aqui dentro. Eu achei lindo. O meu vizinho aqui de Detrás, meus amores, eles fazem vaso, né? Lindo, lindo, de cimento. Olha pra ali que coisa linda. E eu vou estar colocando aquela planta aqui dentro. Ele é lindo, cimento, meus amores, olha. Como ele é dentro. Olha, é lindo. Tem um furo lá dentro, né? Pra correr a água. Ele pintou, meus amores, olha pra que coisa linda. Linda, linda. Cimento, a pintura bem resistente. Então, eu vou estar colocando essa planta aqui. Eu não sei, meus amores, se fica bom eu tirar ela de dentro do vaso e colocar a terra aqui dentro. Só colocar a planta e a terra. Eu não sei se fica legal, meus amores, né? Se estraga o vaso, não sei. Me dá diquinhas aí no vídeo, né? Me dá sua opinião, se fica melhor eu colocar a planta e só a terra e a planta aqui dentro, sem o vaso, né? O vaso da planta. Me dá dicas aí, né? Comenta aí como eu devo fazer, se eu coloco.
meus amores, aqui já organizei o meu quarto. Bom, meus amores, ali, como vocês podem ver, ali, olha, caiu duas ripinhas dessa de cabeceira, descolou, tá aqui, olha, coloquei aqui, porque eu já vou comprar a fita para colocar, meus amores, mas já organizei, agora. Meus amores, esse é o resultado, né, do quarto da minha filha. Já organizei pela aqui.